E dando continuidade sobre os desafios que é a conscientização do usuário e inclusive do poder judiciário de que existe uma lei específica que regulamenta a produção, a industrialização, a comercialização de semente. Hoje nós vamos falar sobre o que é a lei específica e o que é a lei generalista. Se interessou? Fica no vídeo. Meu nome é Felipe de Benedetto Júnior, sou advogado agrarista, especialista em legislação de sementes e há mais de 17 anos trabalhando com assessoria e consultoria jurídica para produtores, empresas comercializadoras e demais profissionais do ramo de semente. E dando continuidade ao vídeo anterior em que eu falo sobre o desafio diário, que é conscientizar o usuário, inclusive o poder judiciário, de que existe uma legislação específica que regulamenta esse nicho de atividade. Vou falar para vocês sobre aonde a legislação específica de semente pode estar regulamentando uma relação entre particulares e aonde uma lei generalista, como por exemplo o Código Civil, consegue atuar. O fato é o seguinte, numa relação comercial ou numa reclamação onde se discute pelo usuário a qualidade da semente, seja em relação a padrões de pureza, germinação e viabilidade, ou seja pelo prazo de garantia do produto. Aí se aplica a norma específica, justamente a Lei 10.711, regulamentada pelo Decreto 10.586, pela Portaria 538 do Ministério da Agricultura e demais instruções normativas, regulamentam aí sobre os padrões da semente, de pureza, de viabilidade de germinação, enfim, pragas, etc. Diz aí, traz os prazos em que o usuário pode estar reclamando sobre a qualidade desse produto. Qual que é o prazo que o produtor dessa semente fica responsável por essas garantias desses padrões mínimos. Aí se aplica a legislação específica. Em casos omissos, onde que a lei específica não traz uma regulamentação, por exemplo, vamos dizer que numa multa de um contrato, vamos falar de um contrato de fornecimento de semente, houve um atraso, um descumprimento por parte aí do fornecedor na entrega desse produto. Aí sim aplica-se uma legislação mais generalista, que é o Código Civil, que prevê normas aí de mora, constituir esse fornecedor em mora, as penalidades cabíveis para perdas e danos, que não é especificada, não tem previsão legal na norma que regulamenta a lei de sementes. Compreenderam bem a diferença? Então, situações em que estão previstas na lei específica, a legislação de sementes, aplica-se essa norma específica. Situações que não estão previstas na lei de semente, aí subsidiariamente aplica uma norma generalista, por exemplo, o Código Civil. Entenderam a diferença? É por isso que a gente precisa conscientizar o usuário, conscientizar o Poder Judiciário de que existe uma norma específica e que não se pode negar vigência. Casos específicos, como eu sempre cito, padrões de pureza, viabilidade, germinação, está previsto na norma específica, aplica-se a norma específica. Código de Defesa do Consumidor não se aplica na comercialização de sementes. O usuário não é considerado um consumidor final, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor, vez que esse usuário de semente, o produtor rural, o fazendeiro, o agropecuarista, ele utiliza, no caso aí vamos falar da semente de pastagem, como um insumo, um incremento da sua atividade. Na pecuária, ele forma o pasto para engorda, para desenvolver, ou melhor dizendo, para desenvolver a atividade de pecuária. Na lavoura, ele usa aí a pastagem como uma cobertura do solo para facilitar o seu plantio da sua lavoura. Entenderam? Então, resumindo para você, quando a norma é específica, ela tem preferência, ela tem hierarquia maior no caso, tá? E quando a situação não está prevista nessa norma específica, aí sim aplica a norma geral. Bacana? Gostaram do vídeo? Então deixe seu like, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva no meu canal, toda semana um vídeo novo, e você se inscrevendo, ativando o sininho de notificação, vai ser avisado dos novos vídeos. Bacana? Até o próximo vídeo, forte abraço!